Olá pessoal, estamos em mais uma aula, de bioética. No caso aqui a parte 2, nós já tivemos a nossa primeira aula sobre bioética, que falava sobre os princípios bioéticos, que é a não maleficência, a beneficência, a autonomia e a justiça. E daí nós adentramos em alguns dilemas bioéticos, onde nós vimos o aborto e a eutanásia. Ambos nos é proibido dentro da nossa prática de enfermagem, tá? E hoje nós vamos ver mais dois dilemas bioéticos, que é a clonagem e a reprodução assistida, ok? Então, dando continuidade aí, a gente vai com clonagem, tá? Clonagem, a palavra clone, foi introduzida na língua inglesa no início do século XX para identificar indivíduos geneticamente idênticos. A sua origem etimológica é da palavra grega clon, que quer dizer broto, ramo de um vegetal. Toda vez que um ser é gerado a partir de células ou fragmentos de uma mesma matriz, através de um processo de reprodução assexuada que resulta na obtenção em cópias geneticamente idênticas de um mesmo ser vivo, acontece uma clonagem, tá? Então, nós temos que ver que a clonagem, seria no popular a cópia de outra pessoa, tá? Que isso pode acontecer com pessoas, com animais, com vegetais, plantas, tá? Trazendo para nós, pessoas, nós sabemos que eticamente, sabemos e vamos ver que eticamente isso é proibido, a legislação ela também proíbe, em alguns casos, com fins terapêuticos. Isso pode ser feito, tá? Mas tem que ser, mesmo essa forma terapêutica, ela tem que ser legalizada, tá? Daí nós temos alguns tipos, de clonagem, que é a clonagem natural, tá? Que no caso aí de bactérias, protozoários, tá? Pode ser por reprodução assexuada, bipartição, onde nós temos uma célula que ela vai se desenvolver em duas outras células, através de um processo de paridade, de partição, tá? Ela vai se partir e formar outras células. Nós temos os gêmeos univitelinos, que embora haja reprodução sexuada na forma do zigoto, os descendentes idênticos têm origem a partir de um processo assexuado de divisão celular, tá? E aqui como exemplo, as estrelas do mar, que também elas se clonam pela sua reprodução, ok? Então, isso são métodos naturais, que a ciência ela não teve nenhuma interferência nesse processo. Nós temos a clonagem reprodutiva, que é uma das técnicas básicas usadas por cientistas, e a transferência nuclear de células somáticas. Retira-se o núcleo de uma célula somática, que poderia ser de qualquer tecido de um animal, inserir esse núcleo em um óvulo e implantá-lo em um útero, que funcionaria como uma barriga de aluguel. Se este óvulo se desenvolver, teremos um novo ser com as mesmas características físicas do animal de quem foi retirada a célula somática. Seria como um gêmeo idêntico nascido posteriormente. Então, nessa clonagem reprodutiva, nós já temos a interferência da ciência aí, que vem, a trabalhar para a formação de um ser geneticamente idêntico. E nós temos a clonagem terapêutica, que é a mais debatida atualmente, pois as células nela produzidas não serão direcionadas para um ventre materno, e sim a pesquisas que visam a utilização de células-tronco para a formação de tecidos iguais aos daquele que doou a célula adulta. Esses eliminam qualquer possibilidade de rejeição de um provável transplante. O procedimento é semelhante ao da clonagem reprodutiva, porém com outros fins que não a gestação.
Nessas pesquisas com clonagem terapêutica, as células-tronco embrionárias estudadas são particularmente importantes, porque são multifuncionais, isto é, podem ser diferenciadas em diferentes tipos de células, tá? Então, a clonagem terapêutica, né, a fim realmente de reprodução de células-tronco, tá? Não é para fim gestacional. A ciência, né, interfere aí, certo? Em alguns países, a clonagem terapêutica, se for realmente comprovada que é para fins terapêuticos, ela pode ser legalizada, tá? Mas isso vai passar por toda uma tramitação, né? Para que essa clonagem terapêutica seja realmente legalizada, né? O que ocorre aí no aborto, né? Que a gente falou. Em alguns casos, a lei permite, igual a clonagem terapêutica. Em alguns casos, possa ser que a lei venha a permitir, tá? Com relação à legislação da clonagem, né? Desde que a técnica foi utilizada em 1996 para criar a ovelha clonada Dolly, a ONU pediu que os países a proibissem por motivos éticos e morais, né? Nós temos aí aquela novela do O Clone, né? Como a pessoa que foi clonada, ela ficou psicologicamente, né? Então, você saber ou você ver, né, uma pessoa que é igual a você e depois saber que essa pessoa é o seu clone, então psicologicamente a pessoa original, né, ela vai sofrer com toda uma tramitação, né, de saber como que aconteceu, de saber como essa pessoa vive, de querer saber a individualidade e a subjetividade do seu clone, tá? Então, vai sofrer, né, aquela pessoa que foi clonada e vai sofrer o clone, né? Caso ele venha realmente a nascer perfeitamente, física e psiquicamente, né? Então, é um processo, né, que fisicamente ele não é doloroso, mas psicologicamente, eticamente, moralmente, ele tende a ser, tá? Então, por isso que a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, né, ela propôs isso para todas as nações, que é a proibição aí da clonagem. De acordo com ainda na legislação, de acordo com a Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos, no seu artigo 10, nenhuma pesquisa ou sua aplicação ou suas aplicações relacionadas ao genoma humano, particularmente nos campos da biologia, da genética e da medicina, deve prevalecer sobre o respeito aos direitos humanos. E no seu artigo 11, práticas contrárias à dignidade humana, tais como a clonagem de seres humanos, não devem ser permitidas. Estados e organizações internacionais competentes são chamados a cooperar na identificação de tais práticas e a tomar, em nível nacional e internacional, as medidas necessárias para assegurar o respeito aos princípios estabelecidos na presente declaração. Então, você vê que dentro dessa declaração, né, dos genomas humanos e dos direitos humanos, é proibido a clonagem, tá? Que isso vem a ferir a dignidade humana. E a dignidade humana, ela é trabalhada aí como um direito fundamental de todos nós. De acordo com a nossa Constituição, tá? No seu artigo 225, inciso 1º, incisos 2 e 3, tá? Para preservar ou assegurar a afetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. E no 5,
controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco de vida, à qualidade da vida e ao meio ambiente. Tá? Então, nossa Constituição, nela também proíbe a questão aí da clonagem, né? E ela reforça a questão dos cientistas que trabalham com manipulação de material genético, eles serem mais fiscalizados, ok? A Lei 11.105 de 2005, né? Que ela fala sobre a questão da reprodução humana, tá? No seu artigo 6º, fica proibido a clonagem humana. E no seu artigo 26, né, aqueles que realizarem clonagem humana têm a pena de reclusão e multa, tá? A reclusão aí é de 2 a 5 anos, ok? E com relação à nossa religião, né, a religião que está dentro dos princípios fundamentais dos direitos humanos, né, que interfere assim como a ciência, assim como a ética, assim como a moral, em determinados conteúdos, em determinados assuntos que são polêmicos, né? Então, ela também vem contra a clonagem humana, tá certo? Então, várias religiões, elas são contra a clonagem humana. Então, João Paulo II, ele pronuncia-se sobre a clonagem humana, classificando-a como moralmente inaceitável. A Igreja Católica, a única maneira aceitável de criar a vida é mediante a relação sexual de um casal unido pelo matrimônio, né? Nós sabemos que a Igreja Católica, ela prioriza a questão, né, do matrimônio e da relação sexual para fins reprodutivos, né? Então, a relação sexual de um casal para fins reprodutivos, né? O islamismo, ele também condena a clonagem terapêutica, além da clonagem, né, com fins de gestação. Ele também condena a clonagem terapêutica e diz que os seres humanos não são criados por partes e não podem ser alvo de experiências. E o judaísmo traz a ideia da presunção do homem em tentar se comparar a Deus, né? Então, a gente vê que essas religiões, elas são contra, né? Elas falam na questão da preservação do ser humano, quando o islamismo fala aí a questão de que nós, seres humanos, não podemos ser alvo de experiência, e nós sabemos que a clonagem, ela é uma experiência que ela pode dar certo, como pode não dar, tá? E o judaísmo, assim, né, como a Igreja Católica, como o João Paulo II, ele fala a questão de que o homem, ele não pode nunca se comparar a Deus. De acordo com a ética, tá? O clone humano, entendido como extensão de outro ser, resulta na crença de que um indivíduo pode ser dependente de outra individualidade. Por conseguinte, a clonagem resultaria na criação de um indivíduo eticamente inferior e irresponsável pelos seus atos. Então, é aquilo que nós falamos no princípio, né, que a ética, né, quando a gente até falou no clone, né, que a ética, ela vem a criar um indivíduo, tá, com individualidades que são de outra pessoa, né? Nós somos seres individuais que temos as nossas subjetividades, cada um à sua maneira. Então, a partir da criação de um clone, teoricamente, esse indivíduo clonado, ele vai ter a mesma individualidade do clone original, da pessoa original. Então, o que é individualidade, né? É isso que a ética, ela questiona. Então, para ela, esse ser clonado, ele vai ser um indivíduo inferior e irresponsável com relação aos seus atos, porque ele não vai priorizar, né, essa questão do eu, do consciente, né, porque ele já é eu de outra pessoa. Tá? A questão da moral, né, das regras de uma sociedade. Tá? E a questão, né, a visão da bioética com relação à clonagem, nós temos que desde o Código de Nuremberg, que repeliu as experiências desumanas em pessoas,
A utilização de seres humanos em experiências científicas é inadmissível se não houver o consentimento livre e voluntário do indivíduo. Seria retrocesso histórico às perspectivas de criação de seres humanos como cobaias de experimentos ou até mesmo como fornecedores de órgãos. A liberdade também estaria violada porque o clone concebido como ser dependente geneticamente de outro, não gozaria de autonomia suficiente para se impor como pessoa livre e soberana de seus atos e ações. Então, vocês vejam que tanto a ética como a bioética, eles trazem a questão de o ser clonado, que o clone, na verdade, né, ele não seria uma pessoa individual, tá? Ele estaria roubando a individualidade do clone original, né? Da pessoa de origem, né? Da pessoa que foi clonada, tá? Então, ele teria atos irresponsáveis e ele seria considerado, sim, inferior, tá? Então, ele vem aí, né, a trabalhar com o Código de Nuremberg, que diz que é inadmissível experiência com seres humanos, ok? Tudo bem com relação à clonagem? E daí nós vamos falar um pouquinho sobre reprodução assistida, tá? Reprodução assistida é um conjunto de técnicas utilizadas por especialistas que têm como principal objetivo tentar viabilizar a gestão em mulheres com dificuldades de engravidar, certo? Então, essa reprodução assistida, né? Ela é realizada, né, no Brasil, certo? Mas ela tem algumas legislações para alguns aspectos legais para serem efetuados, tá certo? Então, esses aspectos éticos nós vamos ver aqui, né, dentro das normas éticas de reprodução assistida, ok? Então, a reprodução assistida, né, diferentemente do aborto, da eutanásia e da clonagem que nós trabalhamos, que é proibido, tá? Que não pode ser realizado, a reprodução assistida ela pode ser realizada, ok? Mas para que seja realizada, existem alguns protocolos, algumas normativas para para que possa ser realizada, tá? Então ela tem como princípios gerais auxiliar e facilitar o processo de procriação, né? Para aquelas pessoas que têm dificuldade, né? De gestar, de ter uma gestação, tá? Daí elas podem tentar a reprodução assistida aí. A probabilidade de sucesso sem risco para o paciente e descendente e permita a idade, tá? Então, nós sabemos que a reprodução assistida possa ser que ela tenha um insucesso, mas que possa ser que ela tenha sucesso, tá? E esse sucesso tem que ser sem riscos para a pessoa que está gestante, tá? Como para o feto. O consentimento tem que ser obrigatório, tá? Por isso que a pessoa tem que saber todos os prós e os contras com relação à reprodução assistida. E esse consentimento obrigatório vai entrar também a questão psicológica, né? Porque existem pessoas que já vêm de um processo de sofrimento psicológico por não conseguir engravidar, tá? E ele tem que estar ciente, essa pessoa tem que estar ciente, né? Esse casal, esta mulher, ela tem que estar ciente de que é um procedimento que pode não dar certo, tá? E muitas vezes no meio do processo aí, infelizmente, possa haver um aborto, né? E isso faz com que aumente aí o sofrimento psíquico, tá? Então tem que ter um acompanhamento aí psicológico para com esta mulher. Proibidas na intenção de selecionar sexo, tá? Então a questão de se querer um sexo, de que se querer características, né? Por exemplo, quero um menino lourinho de olhos azuis. Isso não pode, tá? Isso é proibido dentro da reprodução assistida. E o número de embriões não pode ultrapassar 4, tá? 4 embriões aí na reprodução assistida.
porque isso vai trazer risco aí à própria paciente. E com relação à doação de gametas ou embriões, né? Que também existem normativas com relação à reprodução assistida. A doação, ela é não lucrativa ou comercial, tá? Então, a doação de gametas e de embriões, eles não podem ser em fins comerciais, tem que ser voluntário. Os doadores não devem conhecer a identificação dos receptores e vice-versa, né? Para que depois não haja, não venha a violar, né, a questão ética e moral dessa criança. A idade limite para doação na mulher, 35 anos, no homem, 50 anos, e a identidade ela tem que ser mantida, tá? Tanto do doador quanto do receptor. Ok, pessoal? Então, a gente termina por aqui, tá certo? E nós temos uma atividade aí, onde vocês irão trabalhar, né, as questões éticas e legais de 2 dilemas bioéticos que nós ainda iremos ver, que seria a contracepção de emergência e os transgênicos, tá? Vocês irão buscar os aspectos éticos, legais do uso da contracepção de emergência, que é a pílula do dia seguinte, e dos transgênicos, ok? Se vocês quiserem acrescentar, além dos aspectos éticos e legais, a questão religiosa, a questão social, a questão moral, outros aspectos que vocês queiram acrescentar, podem ficar à vontade, ok? Bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição.